Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, Jesus manda João escrever aos pastores das 7 igrejas da Ásia. E a 7ª igreja, ou seja, a última igreja, foi Laodiceia. Ao longo da mensagem estarei lendo Apocalipse capítulo 3, versículos do 14 ao 22. E explanando na palavra, comparando Laodiceia, a 7ª igreja, com a igreja desses últimos dias. O título da mensagem que eu vos trago hoje é Laodiceia, a última igreja. Depois da igreja de Laodiceia, se dará o cumprimento de Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, que diz: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Após isto acontecer, não se vê a presença da igreja aqui na terra. Todavia, depois que Jesus, o Cordeiro de Deus, abre o livro e desata os seus 7 selos, houve uma sequência de castigos derramados sobre os filhos da desobediência, que não quiseram acatar o amor de Deus para serem salvos da ira futura. Contudo, estamos na iminência de todos estes acontecimentos, pois a volta de Jesus é questão de dias e horas e vai pegar muita gente de surpresa. Voltando a Apocalipse capítulo 3, no versículo 14, diz a palavra: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus manda João escrever ao pastor da igreja de Laodiceia: Isto diz o Amém. A palavra Amém é personalizada e significa o Deus da verdade, a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 5 diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito. Primogênito significa como sendo uma posição de destaque, o preeminente, isto é, o que tem a primazia e o domínio. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, ultrapassa os séculos, pois Deus conhece todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Estamos vivendo tempos trabalhosos e dias difíceis, em que o desamor e a irreverência é desatencioso, desrespeitoso. A irreverência ao que diz respeito a Deus tem tomado conta da maioria da população mundial. E por não mais ensinar as crianças no temor e conhecimento de Deus, há um vazio espiritual, uma lacuna, que é uma falha, uma omissão. E este espaço oco, muitos tentam preenchê-lo com as coisas materiais, onde as coisas materiais não preenchem, por elas serem uma falta espiritual. O vazio sentido por muitas pessoas causam pânico, ânsia, depressão, angústia, opressão. E este vazio é do tamanho da falta que Jesus faz em sua vida, porque ao Senhor Jesus entrar em sua vida e fazer morada, a paz que Ele dá preencherá todo o espaço do seu coração, tendo que sair tudo o que antes te causava opressão. Entretanto, por que isto não está acontecendo na vida de alguns que até estão servindo ao Senhor? O Senhor diz: conheço as tuas obras. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, a parte B diz: Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E mais, Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13: E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Respondendo à pergunta por que muitos, mesmo servindo ao Senhor, têm sofrido, estão sofrendo. O sofrimento pode ser circunstancial, culposo ou probatório. Circunstancial porque estamos no mesmo barco. Enchentes, vendavais, tempestades. Culposo, pagando pelo que deve. E probatório, Deus prova o homem, quando Deus está provando o homem. Contudo, muitos perderam a noção do santo e do profano, do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não o serve. E faz uma misturada. Peca, esconde o pecado porque ninguém viu, acha que está no esquecimento.
Mas a Bíblia diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar, em Número capítulo 32, versículo 23, a parte B. Como também, apesar da sua própria consciência, os acusarem de que, havendo o arrebatamento da igreja, da noiva de Cristo, as suas vestes estão sujas e inadequadas para participarem do rapto da igreja. Jesus continua dizendo: conheço as tuas obras. Em Eclesiastes capítulo 5, no versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quantas pessoas vão à casa do Senhor, não com o sentido de o adorar, mas ao sentar fica batendo papo, conversando, como se estivesse no banco de praça, ou distraído nas redes sociais e nem está ligado no andamento do culto que deveriam estar prestando a Deus. Fazendo aplicação para melhor entendimento, um certo pastor pediu num culto de jovens que quem estivesse com a sua Bíblia desse um abraço na palavra de Deus, pois nos foi dada de presente. Os jovens pegaram cada um a sua Bíblia e deram um abraço. E quem tem um celular? Bom, ficava até feio abraçar um celular no lugar da Bíblia, né? A palavra de Deus nos diz: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38 diz isto. O Senhor diz: conheço as tuas obras. E o título da mensagem é Laodiceia, a última igreja. Tem um dizer mundano que diz: o que é bonito tem que se mostrar. E muitas servas do Senhor, direcionadas pelas mídias, que dita a moda do momento, esquece o pudor. Pudor é timidez, vergonha. E usa vestes sensuais, com rendas transparentes, cor da pele, que aparece a sua nudez. Ou roupas tão apertadas como a segunda pele, desenhando-lhe até a alma, causando o pecado de lascívia. Lascívia é grande inclinação para a luxúria, para a sensualidade. Sensualidade é doutrina que considera as sensações e satisfação dos apetites carnais o melhor bem do homem. Que coisa terrível, né? A atitude provocadora e sensual é lascívia. Como diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, Paulo dizendo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. E tem mais. Com isto eu não quero afirmar que a mulher tem que andar de qualquer jeito, pois é muito bonito ver uma serva do Senhor vestidas com compostura. Compostura é atitude conveniente, com modéstia. Alguém vai olhar e dizer: que mulher bonita, e não o contrário, puxando para a carnalidade sexual. A palavra de Deus diz: considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem no sentido homem e mulher, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 2 a 4 diz isto: portanto, se Deus toca em seu coração e pede uma mudança, se arrependa e mude de atitude, pois a palavra nos diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ainda nos diz a palavra, em Hebreus capítulo 12, no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira coisa a fazer é reconhecer o seu problema de lascívia e se arrepender pedindo perdão a Deus. Peça que Deus leve cativo todos os seus pensamentos que afasta dele. Peça que Deus seja o dono da sua mente e que o mundanismo é o hábito ou sistema do que só procura os prazeres materiais. Que o mundanismo fique fora da sua vida e que os seus pensamentos sejam purificados em santificação no Senhor. Certa vez eu li um texto e achei oportuno aplicá-lo aqui nesta mensagem Laodiceia, a última igreja. O pastor estava pregando sobre o tema santidade interior e exterior. De repente um jovem interrompeu e perguntou ao pastor: quando o senhor vai comer uma banana, o senhor come o que tem dentro ou o que tem fora? O pastor respondeu: o que contém dentro da banana. Então o jovem disse-lhe: bem assim também Deus vem procurar é o interior, que é o coração, e não o exterior.
O pastor imediatamente disse ao jovem: quando você vai comprar bananas, você olha para o interior ou para o exterior? O jovem respondeu: para o exterior. Então o pastor disse ao jovem: é isso que a palavra de Deus diz em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade está dentro e fora, ou seja, ter um coração limpo é muito importante, mas vestir-se como filho de Deus também é. Voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, diz a palavra: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Isto o Senhor falando para o pastor da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja. A maior prosperidade que o homem pode desfrutar nos dias de hoje é juntar tesouro nos céus, onde a traça não rói e o ladrão não chega para roubar, nos diz a Bíblia, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Em Lucas capítulo 12, versículo 34. Contudo, quem junta bens e dinheiro, e quanto mais tem, mais quer, vê os irmãos carentes e necessitados, e não se compadecem, não se sensibiliza com a dificuldade do próximo. Como pode a graça de Deus estar presente nesta vida sem amor para com os irmãos? A palavra de Deus nos diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo dizendo: no sentido da palavra, estou enriquecido e de nada tenho falta. Vemos templos suntuosos de grande luxo, magnificentes, verdadeiras catedrais que parecem palácios de reis. Porém, Jesus continua a dizer: és um desgraçado. Por que desgraçado? Porque perdeu a graça de Deus. E miserável. Por que miserável? Porque perdeu o foco, o objetivo de pregar, falar do amor que salva o pecador arrependido, que é Jesus Cristo. O foco e o objetivo é só prosperidade e coisas materiais terrenas que ficam quando houver o arrebatamento da igreja. E pobre, este pobre de amor, onde se investe na construção de templos, que é igrejas, com portas e janelas de vidros blindex, ar-condicionados, assentos estofados, mas e o amor para com os necessitados? E cego, esta é uma cegueira espiritual, onde se gasta com festas, e não são poucas as festas, mas muitas, rios de dinheiro. Se investe em pregadores e em cantores, dizendo que é para que Deus salve muitas almas. A palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graças dai. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, a parte B. Todavia, não se converte o primeiro. Ou seja, Deus está dizendo sem palavras: não estou me agradando de ver esta falta de amor entre minha igreja e meus irmãos. E nu, Jesus te aconselha a comprar ouro e roupas brancas dele, em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. A palavra de Deus diz: e se alguém, é Paulo dizendo, e se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13 diz isto: as tuas obras passarão pelo fogo da aprovação de Deus, se foram feitas para a glória de Deus, onde o nome dele era exaltado, ou para o seu próprio ego ser exaltado, te dando fama e status na sociedade. Jesus te aconselha a comprar dele vestes brancas, isso simbolizando pureza, santidade. E também te faz um alerta, em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, como eu havia dito. Peça ao Senhor que unja os teus olhos com o colírio celestial, para você fazer como diz em Salmos 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. E na Nova Versão Internacional diz, jamais me dominará. Voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra de Deus nos diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia, mas este, que é o nosso Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículos 5, a parte B, até o versículo 11 diz isto. Voltando para o Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A palavra diz que Jesus fez o mundo. E em João capítulo 1, no versículos 11 e 12 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Jesus continua dizendo para esta geração da última igreja, antes que venha o arrebatamento: Filho, me deixe entrar em seu coração, me busque, enquanto você pode me encontrar. Deixe de dar o primeiro lugar às redes sociais e as suas prioridades às coisas mundanas e volte a buscar-me nas madrugadas. Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz: Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E em seu dia a dia, tendo uma vida consagrada com orações, jejuns e leitura da palavra de Deus, volte-se para a obediência à minha ordem, de pregar a minha palavra no meu ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, como diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diga as boas novas do evangelho, que é a esperança para os perdidos. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem em Laodiceia, a última igreja. Contudo, você só será vencedor se deixar Jesus entrar em seu coração. Você só será vencedor se deixar ser guiado pelo Espírito Santo e der ouvido ao que ele disser, e você obedecer para morar no céu. Voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. No céu não há lugar para derrotados, só para vencedores, e para quem perseverar até o fim, para ser salvo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E para encerrar a mensagem em Laodiceia, a última igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, ao povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem Laodiceia, a última igreja, tenha vindo como advertência e aconselhamento. Exortar é aconselhar, animar, encorajar, para que você possa sair deste tempo parado para as coisas de Deus. Como está nos dias de hoje,
onde tem muita gente sem reverência à palavra de Deus. Não vai mais com o sentido de adorar o Senhor, mas vai só por ir. E quantos mortos espirituais e com o pensamento bem longe não estão cultuando ao Senhor? Contudo, que você possa se voltar para o Senhor, pois está muito perto a sua vinda. A volta de Jesus é questão de dias e horas e vai pegar muita gente de surpresa. Então que Deus abençoe a todos, estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, cujo título, Laodiceia, a última igreja. E eu peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a toda a verdade, ao Teu Filho amado, ao meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece que é Jesus Cristo, o homem. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só faça essa petição, esse pedido. Se você quer essa mudança de vida, e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.